todos. Boa noite. Que bom que você veio à casa do Senhor mais uma vez. Que bom que você está aqui. Que bom nós ouvimos louvores inspiradores ao nosso Deus. Louvado seja Deus por isso. Queria convidar você a hoje você abrir sua Bíblia no livro de Marcos, em homenagem ao nosso ancião aí. Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. O Evangelho de Jesus segundo Marcos escreveu. Marcos 10, nós vamos ler a partir do verso 23, tá bom? Marcos capítulo 10. Marcos 10. Marcos capítulo 10, verso 23 em diante. Se você está aí com a tua Bíblia, se tem alguém que está do teu lado que não tem Bíblia, se aproxime dele, não deixe ficar sem não, porque nós vamos estudar a palavra do Senhor nessa noite, tá bom? Então, não deixe ninguém de fora aí não, para que você também fique, preste atenção também, esteja por dentro de tudo que está acontecendo aqui hoje. Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, verso 23. Todos encontraram? Amém. Amém? Podemos ler? Então tem alguém ainda que está encontrando aí. Calma aí, pastor, que eu estou chegando lá. Eu espero. Tá bom? Se você ainda não colocou seu celular no silencioso ou desligou ele, esse é o momento também, tá? Para que nada atrapalhe você de ouvir aquilo que o Senhor tem para falar ao teu coração. Marcos capítulo 23, capítulo 10, verso 23. Com a sua Bíblia aberta, eu convido você a juntos nós orarmos a Deus e fazermos uma declaração a Ele através do louvor. Queria convidar você com os olhos fechados e juntos nós louvarmos o nosso Deus com a seguinte canção: Eu te amo. É a sua declaração de amor para Deus. Eu meu louvor. Fale para Deus. Minha é isso mesmo? Não. Como é o quê? Difícil. Ele afirma que como é difícil aquele que tem riquezas entrar no reino do céu. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu. Acho que Jesus percebeu que eles não tinham entendido ainda. Jesus vai e repete. Diz assim: filhos, como é difícil entrar como é difícil um rico entrar no reino de Deus. Esse aqui é um texto que é o final, aliás, é o começo de uma fala, mas que já vinha acompanhado de um outro episódio que tinha acabado de acontecer. E antes que você, talvez, eu fale para algum aqui milionário, que tem muito dinheiro, igual o Gil assim, e ficar ofendido: pastor, eu estou ofendido, eu vou embora da igreja. Calma, você já vai entender o porquê. E para você também que não é rico, assim como o seu pastor, para dizer assim: não, essa mensagem hoje não é para mim não, eu não sou rico, então está tudo certo. Calma também que nós vamos chegar até você também. Se chegou até a mim, vai chegar até você, tenho certeza disso. É de uma situação muito, uma situação diferente, marcante, que tinha acabado de acontecer. Por isso a Bíblia começa assim, esse verso 23 começa assim: então Jesus olhando ao redor. Ou seja, depois que algo aconteceu, Jesus falou aquilo ali. O que foi isso que aconteceu? E é essa história anterior que nós vamos estudar nessa noite. E eu convido você para que volte comigo então no verso 17.
Volte comigo aí no verso 17. No verso 17, diz assim: pondo-se Jesus a caminho, ou Jesus quando começa a andar, não sei como é que está na tua versão aí, um homem correu ao seu encontro, ajoelhou-se diante dele e perguntou-lhe: bom mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? Respondeu Jesus: por que me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honra teu pai e tua mãe. Versículo 20. O homem respondeu: mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. E o Senhor, olhando para ele com amor, disse, ou talvez a sua versão está assim: Jesus olhando o amor e disse, com amor Jesus disse, só uma coisa falta a você: vá, venda tudo que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga. Ele, porém, contrariado com a palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Essa é a famosa história de quem, irmãos? Do jovem rico. Sabe por que essa história... Sabe qual é o nome desse rapaz? Alguém sabe me dizer aqui? Sabe? Alguém sabe? Não? Sabe por que não? Que a Bíblia não traz o nome dele, porque ele pode ser eu e você. Claro que essa história não é uma história verídica, não é uma história fantasiosa, não é uma parábola que Jesus inventou, mas é uma história que pode se encaixar muito bem com a minha e com a sua história. A Bíblia conta que um jovem chega a Jesus, e é um texto muito interessante. O jovem chega a Jesus e se prostra diante dele. Se você for olhar o contexto, o que estava acontecendo ali? Jesus estava abençoando as crianças. Se você olhar um pouquinho atrás aí, Jesus estava abençoando as crianças, e tinha um jovem que estava vendo tudo aquilo acontecer, e quando Jesus começou a caminhar, o jovem correu aos pés de Jesus e se prostrou diante dele. É o primeiro sinal aqui, lá no verso 17, verso 18, ele diz assim, no verso 17, ele diz assim: prostrou um homem, correu ao seu encontro, ajoelhou diante dele e perguntou. Quando o jovem se ajoelha diante do Senhor, ele está reconhecendo Jesus como um mestre, como Jesus. Vocês sabem que hoje para nós é algo simples, né? Porque todos nós que estamos aqui reconhecemos Jesus como um Deus, e nós estamos aqui para adorar. Você já entrou louvores ao nosso Deus. Então, para nós adorarmos Cristo como um Deus é tranquilo, porque você foi acostumado assim. Mas naquela época, alguém fazer isso de forma pública, ele estava procurando talvez uma briga com quem comandava todo ali ao seu redor. Então, o primeiro passo que nós sabemos, qual é a característica, não temos o nome dele, mas temos algumas características desse jovem. Primeira coisa, que ele era o quê? Rico. A Bíblia fala isso. Segundo, que ele reconhecia Jesus como quem? Como Deus. Porque as pessoas, e principalmente ali o judeu, ele não se curva diante de mais ninguém, a não ser de Deus. Quando ele vem e se prostra, ele está reconhecendo Cristo como Deus. E aí, nós sabemos o final da história. Ele chega até Jesus e diz assim a Cristo: Senhor, mestre, né? O que eu faço para herdar a vida eterna? E que pergunta interessante, e que pergunta importante. Você já se fez essa pergunta? Já fez essa pergunta para Deus? Senhor, o que eu preciso fazer? Esse rapaz faz essa pergunta: mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Sabe por que ele pergunta isso? Porque ele tinha um conceito errado da salvação. Na cabeça dele era o seguinte: a salvação é uma herança daqueles que são fiéis a Deus. Então eu vou fazer o que eu tenho que fazer para ser salvo, para herdar a salvação. Mas ele não sabia que a salvação vem através de quê, irmãos? Através da graça de Cristo Jesus. Não há nada que eu e você possamos fazer, ou não há nada que nós tenhamos que fazer para garantir a vida eterna. E aí você pode estar olhando para mim dizendo assim: mas pastor, então quer dizer que eu não preciso fazer nada?
Eu posso viver a vida do jeito que eu quiser e tal. E é exatamente nesse ponto que nós vamos trabalhar nessa noite. Porque logo em seguida ele pergunta o que faço para herdar a vida eterna. E aí Jesus não responde a pergunta dele, mas então Jesus vem com uma outra pergunta. Olha o que Jesus fala com ele. Jesus respondeu: por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser que é Deus. Jesus estava dizendo para ele assim: você, então quer dizer que você, ao me chamar de bom, você sabe que você está me chamando de Deus. Então Cristo reconhece reconhece que aquele jovem sabia quem ele era. Cristo estava vendo ali para ver se ele adorava ele mesmo como um Deus. E aí ele continua falando, ele dizendo assim: você conhece os mandamentos? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Cristo sabia ou não sabia que aquele jovem guardava os mandamentos desde pequeno? Sim ou não? Sim. Por que Jesus faz essa pergunta? Por que Jesus fez a mesma pergunta lá atrás para Adão e Eva, perguntando assim: aonde vocês estão? Ele sabia ou não sabia onde ele estava? Porque Cristo precisa, às vezes Cristo faz algumas coisas para mim e para você, porque Ele quer que nós tenhamos contato com Ele. Cristo sabia onde Ele estava, mas Cristo queria ouvir deles, queria comunhão, queria contato, queria relacionamento. Porque como nós aprendemos ontem, Ele sabe que quando nós nos relacionamos com Ele, nós nos tornamos pessoas melhores. E Ele nos transforma. Então, Cristo queria uma conversa, uma proximidade com aquele jovem. Ele disse: você conhece os mandamentos? E aí ele começa a citar alguns mandamentos, né? Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honra teu pai e tua mãe. E aquele jovem enche o peito e diz assim: mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. E aí você pode estar se perguntando assim: pastor, que jovem exemplar. Um jovem exemplar, um jovem que reconhecia a Deus como seu Senhor, reconhecia que Cristo era Deus, ele reconhecia isso, ele se prostrava diante de Deus, ele guardava os mandamentos de Deus. O que mais faltava para ele? O que mais falta para um jovem que guarda os mandamentos de Deus e reconhece que Jesus é Deus? O que mais faltava para ele? O que mais pode faltar para alguém assim? E aí Ellen White nos responde essa pergunta no livro O Desejar de Todas as Nações, página 364. Ela diz assim: Cristo leu o coração do príncipe. Uma só coisa lhe faltava, mas essa era um princípio vital. Carecia do amor de Deus na alma. Essa falta, a menos que fosse suprida, demonstrar-se-ia fatal para com ele. Toda a sua natureza corromperia. Com a condescendência fortaleceria o egoísmo. Para que recebesse o amor de Deus, deveria ser subjugado o seu supremo amor do próprio eu. Você percebe que os mandamentos que Cristo fala com ele são mandamentos que têm a ver com o relacionamento dele com alguém, relacionamento dele com o próximo, e aí ele rapidamente diz assim: isso eu faço, isso tudo aí eu faço. Mas como Ellen White traz no livro Desejar de Todas as Nações, uma coisa faltava para ele, que era amar a Deus sobre todas as coisas. Um mandamento ele não cumpria, um mandamento ainda faltava para nascer no teu coração. Ele amava a Deus, ele guardava os seus mandamentos, mas o obedecer precisa vir acompanhado com amor. E aquele jovem não amava a Deus sobre todas as coisas. É possível alguém ser obediente sem amar? Sim ou não? Sim. Sim, claro que é possível. A pessoa obedece, mas não ama. Ela pode obedecer, pode cumprir todos os mandamentos, mas ela não ama. E era exatamente o que acontecia com esse rapaz. Ele obedecia tudo, ele guardava tudo, ele sabia tudo, ele fazia tudo de bom. E eu quero fazer agora um exercício com você. Imagina você que um jovem é ensinado, cresceu numa família humilde, e a mãe ensinou ele o seguinte: olha, você precisa ser um trabalhador, você precisa respeitar as pessoas, você precisa ser uma pessoa caridosa, precisa ajudar o outro.
E aquele garotinho cresceu ali aprendendo isso aqui. Você precisa trabalhar muito, você precisa ajudar as pessoas, você precisa ser um rapaz honesto. E ele cresceu com aqueles valores, mas só que o tempo foi passando, ele foi evoluindo, foi crescendo, entrou numa faculdade, se formou numa faculdade e agora tinha um dos melhores empregos da cidade. Ganhava muito dinheiro, mas a sua mãe continuava morando no mesmo lugar. Ele já não voltava mais para visitar a tua mãe, ele já não ajudava mais a mãe em casa. Mas ele seguia ali firme, trabalhava muito, era honesto, ajudava as pessoas com o que ele ganhava, mas a sua mãe estava lá, da mesma forma que estava. Como que nós avaliamos esse jovem? É uma avaliação positiva ou negativa? Por quê? Mas ele não seguia tudo aquilo que a mãe ensinou? Ele não foi ensinado daquela forma? Ele não estava fazendo tudo que foi ensinado para ele fazer? Mas o que faltava para ele? Amor. Amor a quem tudo ensinou para ele. E às vezes nós fazemos exatamente assim com Deus. Nós cumprimos tudo, nós oramos a Deus, ganhamos as bênçãos dos céus, e aí, quando precisamos demonstrar amor a Deus e obedecê-lo, nós então damos um passo para trás, dizendo assim: agora não preciso fazer mais. Aquele jovem, a história conta, nós já lemos a história, que quando Jesus, olhando para ele com amor, Jesus disse para ele assim: só uma coisa falta a você. Eu imagino que ele agora espera uma outra regra. Ele espera uma outra regra agora e diz assim: agora o que mais eu preciso fazer? E aí Jesus não cita regra nenhuma para ele. Olha na sua Bíblia, o que Jesus fala para ele? Versículo 21. Versículo 21. Jesus olha para ele e diz assim: só uma coisa falta a você. Venda tudo que tem, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro aonde? Venha e siga. Jesus não dá mais uma coisa para ele, ele fala assim: agora, qual é o mandamento então que eu preciso fazer? O que? Jesus sondou o coração dele, sabia que o amor dele estava preso ao dinheiro. Ele tinha muitas coisas. E aí, quando ele recebe essa devolutiva do Senhor, ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Ele reconhecia quem era Jesus, ele era obediente, mas ele amava mais as coisas do mundo do que a Deus. Ele amava mais as bênçãos que Deus tinha dado para ele do que o próprio Deus da bênção. E como isso é tão perigoso para mim e para você. Nós vimos diversos relatos na Bíblia de pessoas que amaram mais as bênçãos que Deus deu do que ao Deus da bênção. E eles foram colocados à prova. Abraão é um grande exemplo disso. O filho dele era uma bênção, mas ele estava amando mais o filho do que a Deus. Deus precisou ensinar. Aquele jovem amava mais as bênçãos que Deus tinha proporcionado a ele do que o próprio Deus que tinha dado a bênção. Às vezes eu e você também agimos da mesma forma. Por isso que eu disse para você no começo: não importa se você é rico, se você é pobre, a mensagem chega para todos nós. Porque às vezes nós oramos a Deus por uma bênção. Senhor, que eu preciso passar numa faculdade. Senhor, eu preciso de um relacionamento que me deixe, que possa trazer ali paz para o meu coração. Eu preciso de um relacionamento, preciso que o Senhor me apresente uma pessoa bacana, para que eu me relacione, para que me leve até o céu. E aí você começa a namorar com essa pessoa e você não vem mais na igreja que você está namorando. Você tem que sair de um namorado com a namorada, com quem for. Você ora tanto a Deus para você entrar numa faculdade, quando você entra, você não vem mais na igreja, você está sem estudar. Você não pode assumir mais cargo nenhum na igreja, porque agora, pastor, não, estou estudando muito, eu estudo.
Você pede a Deus um emprego. E aí você agora já não quer mais assumir um compromisso com Deus, porque você está trabalhando demais. Aquele jovem rico. E aí vem o texto que nós lemos lá no começo. O texto que diz assim: então Jesus, olhando para os discípulos, falaram com ele: como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino do céu. Quem foi que Jesus estava falando aqui de dinheiro? Jesus não estava falando de dinheiro somente. Claro que se aplica ao dinheiro, claro. Mas quando nós olhamos esse texto aqui e nós falamos assim: Jesus está aqui, está vendo aí, que nós não podemos ter dinheiro? Não, claro que não. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você pode ter dinheiro? Pode. O problema é o seu amor ao dinheiro. Quando o seu amor ao dinheiro é maior do que o amor a Deus, aí é que está o problema. Mas você percebe que Cristo diz assim: como é difícil aquele que tem riqueza entrar no reino do céu. E os discípulos estranharam as palavras, talvez como às vezes nós também estranhamos. Jesus insistiu: filho, como é difícil que tem riqueza entrar no reino do céu. E olha o que Jesus fala: é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ou do que aquele que tem riquezas entrar no reino de Deus. Qual é a riqueza que tem impedido você de adorar verdadeiramente a Deus? A do jovem rico foi o dinheiro. E a tua? Pastor, a minha não é o dinheiro, porque eu nem tenho. Como é que eu vou? Sabia que existem pessoas que não têm dinheiro, mas amam mais o dinheiro do que a Deus? Não ganha dinheiro, mas a oportunidade que tem, ama mais a Ele do que a Deus. Para o jovem rico, a ordem de Jesus foi a seguinte: vende tudo que tem, dá o dinheiro aos pobres. Qual é a ordem que Deus precisa dar para você nessa noite? Vai lá, acaba com o teu namoro, que não está legal, já passou do ponto. Isso aí. Abandona a tua rede social que está te distanciando de Deus. Isso aí. Abandona lá as músicas que você está ouvindo. Isso aí. Para o jovem rico foi aquela falha que você. O que tem feito você amar mais a esse mundo do que a Deus? É o teu emprego? É a tua estabilidade financeira? É a vergonha que você tem, talvez, de assumir a tua fé e com medo do que as pessoas vão falar? O que está atrapalhando você de seguir a Cristo? Muitos de nós fazemos exatamente como o jovem rico. Quando somos confrontados com aquilo que temos que abandonar ou largar, nós viramos as costas entristecidos e abandonamos. Não queremos mais. Como é difícil aquele que tem riquezas entrar no reino dos céus. Porque aquele que entende que a riqueza dele é aqui nessa terra, ele não consegue entrar no reino dos céus. Aquele que vive em prol das coisas desse mundo não consegue entrar no reino do céu. Seja ela qual for a tua riqueza. Talvez a riqueza para você não é o dinheiro, mas talvez a riqueza para você são os seus amigos. Você não consegue abandonar. Ah, não, mas se eu abandonar aqui minha amizade, talvez se eu abandonar aqui, eu não vou conseguir. Então essa é a tua riqueza. É isso que é mais importante para você, é isso que é mais valioso para você. E hoje Cristo trouxe você aqui para você abandonar isso e começar a seguir de verdade. A não mais vir à igreja só para poder ouvir sermões e voltar para casa. Ou ouve o sermão e volta para casa. Ouve o sermão e volta para casa. Mas hoje Deus quer fazer a diferença na tua vida. Quer que você abandone aquilo que tem atrapalhado você de seguir a Cristo. O que é a riqueza para você? É a tua família? Pastor, você está dizendo que eu vou ter que abandonar minha família para seguir a Cristo? Claro que não. Você deve trazer a tua família junto aos pés do Salvador.
Mas se você estiver amando mais a tua família do que a Deus, não tem problema. Se você estiver amando mais o teu filho do que a Deus, está em um grande problema. O próprio Cristo disse assim: aquele que não nega a si mesmo e os da sua casa não é digno de mim. E lembra as artimanhas que o inimigo tem colocado para nós entrarmos de cabeça nas coisas cotidianas da vida. É no trabalho, é na família, é nos amigos, e não há problema algum nisso, nenhum em você ter amigos, amar tua família, mas isso não pode ser maior do que o amor seu para com Deus. E talvez eu fale para alguém nessa noite que tenha amado mais as coisas desse mundo do que as coisas de Deus, tenha amado mais a tua riqueza do que as coisas de Deus. Talvez a riqueza para você não é nem o dinheiro, como eu já disse aqui. Qual é a tua riqueza que você precisa abandonar? Porque se você não abandonar ela, o próprio Cristo diz como é difícil entrar no reino dos céus. Nós já somos salvos pela graça de Cristo Jesus. Amém? Amém. Mas nós precisamos obedecer a Cristo por amor. O próprio Cristo disse: aqueles que me amam fazem o quê? Guardam os meus mandamentos. E um dos mandamentos do Senhor é colocar Ele em primeiro lugar na vida. É não ter outros deuses, inclusive nós mesmos. Às vezes amamos mais a nós do que a Deus. Amamos mais os nossos sonhos, os nossos planos do que a Deus. Deus hoje convida você a colocá-lo em primeiro lugar na sua vida, para passar a seguir Ele verdadeiramente, a não sair daqui e virar as costas para Cristo e abandonar. Sair daqui entristecido, sabendo o que você tem que fazer, mas na hora de tomar a decisão não toma. Mas na hora de abandonar, falar assim: mas eu gosto tanto dessa banda, pastor, que você não tem noção. Puxa, pastor, mas eu gosto tanto desse rapaz que eu sigo nas redes sociais, eu gosto tanto disso. Eu gosto de acompanhar, eu gosto das músicas, eu gosto de vestir igual, eu gosto de fazer isso. Pastor, meu namoro. Pastor, meu trabalho. Eu dedico de cabeça ao meu trabalho. E é assim que você tem que fazer mesmo. Mas isso não pode tomar conta de Deus. Não pode tomar o lugar de Deus. E às vezes isso vem sorrateiramente tomar o lugar de Deus na minha vida. Quer saber se isso está tomando o lugar de Deus na tua vida? É você parar para pensar quanto tempo você tem separado para cada coisa. Quanto tempo você tem separado para os teus sonhos, para os teus planos, para o teu trabalho, para as tuas paixões, para a tua riqueza? Quanto tempo do teu dia? E quanto tempo você tem separado para Deus? Quem é que está prevalecendo na tua vida? Quem é? Como o pastor Alejandro Bolhão disse, são 2 leões que nós temos dentro de nós. 2 leões. Um da nossa carne, da nossa paixão, das nossas riquezas, de tudo que nós gostamos. E o outro é o de Deus. E você alimenta um desses leões todos os dias. Todo dia. E às vezes nós estamos colocando comida para o leão das nossas paixões o tempo todo. Vai chegar uma hora ou outra que eles vão duelar. Eles vão brigar. Qual leão que vai vencer? O que tiver mais forte, o que tiver mais alimentado. E várias vezes os leões entram em choque, e o leão da espiritualidade não dá nem para o começo. E aí então nós somos tentados a ir para as paixões desse mundo. Vivemos com os pés na terra e os olhos na terra. Olhamos, só conseguimos ver aqui. Eu quero me formar, eu quero casar, eu quero comprar uma casa, eu quero melhorar de carro, eu quero isso, eu quero aquilo outro, eu quero isso, eu quero... E tem uma pessoa que está precisando conhecer o Evangelho. Não, eu não tenho tempo, daqui a pouco eu vou. Você precisa se entregar, você precisa se batizar. Não, daqui a pouco eu vou me ajeitar minha vida aqui e depois eu vou. Vamos deixando o leão espiritual bem fraquinho. Infelizmente nós perderemos a batalha se não passarmos a alimentar aquilo que precisa ser alimentado. Se não colocarmos Deus como primeiro lugar da nossa vida, se não colocarmos Ele como prioridade na nossa vida. Pastor, e as outras coisas? E os meus sonhos? E os meus planos? A palavra do Senhor responde para você.
você Mateus 6,33. Diz assim: buscai o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e as outras coisas vão ser acrescentadas. Que outras coisas são essas? Se você ler o capítulo 6, você vai ver. Está falando sobre o que comer, sobre o que vestir, sobre o que beber. Todas as coisas, Deus vai cuidar, Deus vai tomar conta. O próprio salmista disse também: eu nunca vi um justo desamparado ser, nem sua descendência mendigar o pão. Ou seja, Deus vai cuidar. A palavra do Senhor também diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Então nós já sabemos a receita do bolo, nós já sabemos como fazer para ser felizes. Só precisamos colocar em prática agora. Só precisamos colocar Deus como prioridade e deixar que Ele cuide dos nossos sonhos, que Ele cuide da nossa vida, e Ele vai cuidar, porque foi Ele que prometeu que vai cuidar. Eu não sei como é a tua realidade hoje, mas eu sei que você chegou até aqui e você tem um sonho de herdar o reino do céu. Hoje Deus faz uma pergunta a você: o que você precisa abandonar? Qual a riqueza que você precisa abandonar? Qual é a tua riqueza que tem te impedido de alcançar e de seguir o chamado que Cristo fez para mim e para você? Hoje aquele que tanto nos amou, aquele que deu a vida por mim e por você, convida você hoje a colocar em primeiro lugar na tua vida. Talvez hoje seja uma das mensagens mais importantes dessa semana. E se você não colocar Deus como primeiro lugar na tua vida, de nada adianta. Então hoje Deus te trouxe aqui de forma estratégica para falar para você assim: filho, eu preciso ser o primeiro na tua vida. Você está vindo à igreja, você está me adorando, você está guardando os mandamentos, mas isso não é o suficiente. Porque às vezes nós ficamos pensando: não, pastor, mas eu vim na igreja, eu sou bonzinho, eu sou bom, eu não faço mal para ninguém, eu guardo os mandamentos, eu amo meu pai, eu amo minha mãe, eu guardo o sábado, então eu faço isso tudo. Tá bom, mas Deus é o segundo, o terceiro, o quarto da tua vida. E hoje Ele diz para você assim: filho, se você não me colocar em primeiro lugar, o reino dos céus está muito distante da tua vida. Nós vamos ouvir uma música especial agora. Essa música vai falar um pouco sobre o sacrifício que Cristo fez por mim e por você. E que ao meditar nesse sacrifício, nós possamos então, por amor também, entregar nossa vida e os nossos sonhos, nossos planos àquele que é o Deus da bênção. E nós possamos amar mais ao Deus da bênção do que as bênçãos que Deus nos dá. A bênção que Ele tem para dar para mim e para você é muito maior do que tudo que nós podemos alcançar aqui nessa terra. Que são as nações celestiais que Ele tem preparado para mim e para você. Amém. Você não pode ficar de fora. A palavra do Senhor diz assim: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Que vai adiantar você ganhar o mundo inteiro? Que vai adiantar você conquistar sonhos e mais sonhos e mais sonhos se você perder a tua alma? Hoje Deus convida você a um alerta para você voltar a colocar Ele como prioridade na tua vida. E Ele tem infinitas vezes para derramar sobre a tua vida. Você nem vai cantar, pode vir aqui. Enquanto ela canta, se você tem o desejo de colocar Deus como prioridade na tua vida, eu quero orar por você. Eu gostaria que você tomasse essa decisão firme ao lado do nosso Deus, se colocando de pé diante da presença dEle. E nós juntos vamos fazer uma oração ao nosso Deus, entregando nossa vida. Deus abençoe o seu desejo. Amém. Mais que tudo criado.
Senhor Deus, nós aqui estamos para louvar e agradecer o Teu nome pela oportunidade que o Senhor nos deu nessa noite. Senhor, também nós louvamos o Teu nome porque o Senhor nos dá a oportunidade de nos reconciliarmos com o Senhor. Amém. Pai querido, nessa noite nós aprendemos e nós entendemos que se nós colocarmos nossas riquezas em primeiro lugar, nós não conseguiremos herdar o reino dos céus. Então pedimos ao Senhor que o Senhor tenha misericórdia de nós todas as vezes que fizemos isso em nossa vida. Pedimos que a Tua graça seja derramada sobre a nossa vida e nos perdoe de nossos pecados. Senhor, não queremos mais colocar as coisas e os nossos interesses em primeiro lugar. E hoje entendemos que precisamos aceitar o Teu chamado de abandonar tudo aqui que temos e que somos e nos colocar inteiramente em Tuas mãos. Amém, Senhor. Queremos que o Senhor seja o primeiro e o único na nossa vida, Pai. Amém. E ao olharmos para ela agora, nós entendemos que às vezes nossas prioridades, nossos sonhos, nossos planos estão em primeiro lugar. Mas nós não queremos que essa seja mais uma realidade em nossa vida, Pai. Queremos que o Senhor seja de fato o primeiro e único e o todo-poderoso sobre a nossa vida. Que a nossa vontade não prevaleça, e sim a do Senhor. Hoje decidimos colocar o Senhor em primeiro lugar de nossa vida. Que assim seja até a Tua breve volta. É a oração que fazemos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém.